Pela graça do Deus bendito, nós estamos já estreando o mês de junho. O mês de junho começou na segunda-feira e agora o primeiro domingo de junho. No segundo domingo de junho, nós vamos comemorar o dia do... Só a Esther que acertou. Segundo domingo de junho, nós vamos comemorar o dia do pastor. É que o ano passado, o segundo, deu esse agora, né? Mas a semana que vem, mais um mês, estamos na metade do ano. Daqui até dezembro, é apenas a questão de um momento tão rápido e logo já estaremos dizendo adeus, ano velho. Feliz ano novo. Logo, logo vem 2027 e ainda um pouquinho de tempo. Hebreus 10, 37, o que há de vir, virá e não tardará. Então logo teremos a volta do Senhor Jesus Cristo. Breve virá. E ele mesmo afirmou, cedo vem. O tempo se aproxima, os anos vão levando-nos para a consumação dos séculos, quando teremos então este segundo advento do Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos tão fixados com a primeira vinda, a maneira de proceder de Cristo. Essa segunda vinda não é o cordeiro, mas ele vem como um leão, ele vem para julgar. Ele é o juiz. Todos os julgamentos, os juízos, é Deus na pessoa do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos para as nossas Bíblias, abri-las em 1 Timóteo, capítulo 6, de 7 a 10. Estamos falando sobre inimigos do trabalho. Dois dos inimigos que nós estudamos conduz o indivíduo para a pobreza. É algo ruim. E esses dois, ganância e exploração, é o indivíduo tentando alcançar riquezas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, de 7 a 10. Começamos esse assunto a semana passada e vamos desenvolver um pouco mais hoje à noite. Quantos podem colocar-se em pé, por gentileza? Primeira Timóteo, capítulo 6, de 7 ao versículo 10. Inimigo do trabalho, ganância e exploração. E a palavra de Deus diz no versículo 7: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Deus abençoe a leitura da palavra aos nossos corações e vamos orar nesse momento perante o trono da graça do Senhor, orando desde os enfermos, tanto os que estão aqui, os que não estão, tá? Oremos.
Bendito Deus, nesse momento do ensino, da pregação, da exposição da palavra do Senhor, do estudo sobre trabalho. Trabalho é bênção e propósito que vem do Senhor. Mas tem os inimigos que nós estamos estudando e que vêm para confrontar esse estudo, os nossos corações, e nos alinharmos, harmonizarmos com os princípios fundamentais apresentados na palavra do Senhor. Ó Deus, fala conosco nessa noite, na obra do Santo Espírito, que tenhamos os nossos corações sensibilizados pela palavra do Senhor. Tira as barreiras e obstáculos, ó Deus, que com nossos ouvidos atentos tenhamos nossos corações sendo conduzidos à obra e aquilo que é do intento do Senhor operar, agir em cada um aqui. Oramos também, ó Deus, por amados padecendo da enfermidade. Oramos pela restauração da saúde da Tiana. Ela está afônica, mas cremos que logo, logo ela terá a sua voz sendo restabelecida. Ó Deus, que ela tenha os medicamentos, aquilo que é necessário, e cremos que acima de tudo deve estar a nossa dependência aos cuidados do Senhor. Também pelo John, filho da irmã Neuza, Deus, ele teve começo de infarto. Clamamos em favor dessa mãe, que a saúde do filho agora inspira cuidados. Rogamos a operação do Senhor, de graça e misericórdia com esta família, Deus. Lembrando também a missionária Angélica, Deus, todo procedimento que o Senhor tem mostrado na vida dela ser necessário no tratamento que ela está realizando, e por todo o tempo que ela tenha a sensibilidade, a percepção do cuidado e da maneira como o Senhor tem tratado com ela neste período e toda a sua família. Oramos também pela Dona Maria Cordeiro, Deus, a urgência para que ela seja confrontada com o Evangelho de Cristo Jesus. E aquela mulher padecendo de um tipo de câncer que vai aos poucos, de uma maneira muito agressiva, dominando todo o seu ser. Clamamos a misericórdia e graça do Senhor, orando em favor dessa senhora lá de Guaíra, Deus, a Dona Maria Cordeiro. Lembrando também o Luiz Antônio, Deus, no padecimento com o pâncreas e as dores agressivas. Ó Deus, temos clamado em favor da situação que o aflige e orando também pela obra de salvação da esposa e filhas. E ele, ó Deus, que possamos em breve iniciar os estudos na palavra do Senhor. Pai, também clamamos em favor da Dona Adriele, filha a Maria Alice. Ó Deus, intervenha com a obra que só o Senhor pode realizar. Pai, todo poder e autoridade, oramos por estes amados. No final, vou mencionar alguns outros nomes perante o altar do Senhor nesta noite. Dou graças, orando no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Eu tenho comentado com os irmãos, nós temos estudado, falando sobre os inimigos do trabalho, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensinando que os maiores inimigos do trabalho são atitudes e comportamentos destrutivos, como a preguiça, a negligência, a procrastinação, vindo também o alerta contra a ganância e a exploração. E o perigo do excesso de trabalho que rouba a
paz e a saúde. Iniciando esse assunto, eu trabalhei com os amados na semana passada, falando a respeito de algumas considerações a respeito do trabalho, quando nós atentamos para essa questão de ganância e exploração, e olhamos que o trabalho deve ser feito com integridade, com contentamento, servindo a Deus, não sendo escravo do lucro. E aí nós começamos alguns princípios de ensinamentos da palavra sobre este assunto, que é o assunto ganância e exploração. E começamos com o primeiro deles, e fizemos pelo menos 3 na semana passada. Então foi a primeira consideração, quando atentamos para o trabalho como ganância e exploração, começa com o perigo do amor ao dinheiro. E falamos sobre isso, o perigo do amor ao dinheiro, que é a razão onde muitos, ou a situação onde muitos se encontram desejando enriquecer-se a todo custo, trabalhando demasiadamente com esse objetivo. E a Bíblia alerta que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, diz o texto aqui, que alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O assunto em foco é exatamente para nós, para o povo de Deus. Tanto é que na carta a Timóteo, Paulo estava orientando o jovem pastor Timóteo em relação ao ministério que ele exercia. E é para o povo de Deus esse assunto. Esse assunto está sendo tratado para o ímpio, para o perdido, mas para o povo de Deus, para os que estão em Cristo Jesus. Além do perigo do amor ao dinheiro, tratamos também da ganância como idolatria. Aquele desejo imoderado por bens e poder é considerado como idolatria, porque coloca os bens materiais acima do relacionamento com Deus e do relacionamento com o próximo. Então é a ganância como idolatria. E terceiro, também falamos sobre a verdadeira essência da vida, que a vida não consiste na abundância do que alguém possui. E falamos sobre isso quando lemos o texto de Lucas 12:15, falando a respeito do fazendeiro rico, cuja propriedade desenvolveu muito, a ponto dele colocar toda essa abundância como algo tão precioso, satisfatório para a sua alma, como se a alma pudesse ser satisfeita unicamente, tão somente com bens materiais, esquecendo-se que isso é da terra, é do momento agora, nós não vamos levar nada para a eternidade. E hoje eu vou tratar com você, nós vamos tratar sobre exaustão desnecessária. Exaustão desnecessária. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. Exaustão desnecessária. Eclesiastes capítulo 5, vem depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. Porque da muita ocupação procedem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Da muita ocupação procedem os sonhos. Ok? Nós teríamos Eclesiastes 5:3. É isso mesmo. Salmo 127. Você vai ter que voltar um pouquinho.
O 127 está depois do 126. Já ajudou bastante, não é? 127. Se o Senhor não edificar a casa, estão lá? Amém. Em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ok? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O excesso de trabalho motivado apenas por ganância e acumular riquezas traz angústia e vai afetar a saúde física e espiritual. Porque o excesso de trabalho motivado apenas pela ganância gera uma exaustão desnecessária. A pessoa fica exausta e vai desviar o indivíduo, a pessoa, do seu propósito. Acaba aquilo se tornando algo exaustivo, provocando demasiada exaustão. E esse esgotamento constante resulta numa angústia profunda. Então esse esgotamento constante vai produzir na pessoa uma angústia, uma aflição profunda, levando a pessoa ao adoecimento físico, como a síndrome de burnout. Vocês tanto escutam hoje em dia as pessoas sendo acometidas. E vai causar severamente um distanciamento espiritual da pessoa. Então vai afetar a vida da pessoa como um todo. E você e eu, como servos do Senhor Jesus Cristo, teremos a nossa vida espiritual afetada. Aquilo começa a ser um peso, a exaustão desnecessária. E causa esse severo distanciamento espiritual, pois o ter substitui o ser. De repente a pessoa está focada tão somente em ter. Eu preciso disso. Aí eu preciso desse tempo para fazer isso. E ela começa a não ter tempo para priorizar aquilo que Deus quer que seja priorizado. Tempo para Ele. Tempo para Ele. Não só a questão do tempo para Ele, mas Deus, Ele nos criou, nós somos seres humanos, e nós precisamos de reabastecimento das nossas forças, das nossas energias. Nós precisamos de descanso. O seu corpo necessita fazer pausas. E essa exaustão, ela vai trazer consequências ruins. Então a busca desenfreada por riquezas traz consequências que vão afetar a sua saúde e vão afetar a sua e a minha, tanto a minha e a sua saúde, quanto a minha e a sua qualidade de vida. De repente, você vai fazer uma análise e vai observar, peraí, como está a minha saúde, a minha qualidade de vida, e de repente as consequências que você está tendo, não é que o trabalho está te tornando algo que está prejudicando a sua saúde, não é o trabalho, é a maneira como você está exercendo o seu trabalho. E aí nós vamos então primeiro para a saúde física, como que essa exaustão desnecessária pode afetar a nossa saúde física. Começa com o que nós tanto vivemos hoje, chamado estresse, que de repente passa a ser crônico. De vez em quando você ficar estressado é uma coisa, mas esse estresse que nos acomete, ou que estamos sujeitos por ele de sermos
atacados todos os dias e ele virar um estresse crônico, e a falta de descanso, vão alterar o quê? O nosso organismo. Alterando o organismo, podendo desencadear doenças como, por exemplo, doenças cardiovasculares do coração, dores crônicas. De repente está vivendo situações de dores crônicas que não passa. Distúrbio ou distúrbios do sono. A pessoa não consegue dormir. E no limite, esgotamento total do sistema nervoso. Vai ficar na fila do atendimento à saúde. Tratando os sintomas, quando na verdade precisa tratar a causa. Parte física, parte mental. A exaustão emocional associada à pressão por produtividade, que é que nós vivemos hoje, vai gerar ansiedade, que é preocupação. Você fica extremamente preocupado, solícito, inquieto, porque você precisa alcançar metas objetivos. Vai levando também a depressão e uma sensação constante de que nada é suficiente. É a realidade da vida moderna e tão acelerada que nós vivemos hoje. Vale a pena se assistir Tempos Modernos, lá atrás com Charlie Chaplin, que já naquela época o filme ganhou esse título, Tempos Modernos. A máquina em desenvolvimento, o ser humano quase que como uma máquina, vai afetar a sua saúde física, mental e também a questão espiritual. Porque a obsessão material cega o indivíduo para os valores essenciais da vida. O contentamento ele é substituído por uma insatisfação crônica, que vai bloqueando a paz interior e a conexão com o próximo e com o propósito de vida. De repente você está vivendo única e exclusivamente em torno de bens materiais. Eu preciso mais, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Não basta ter uma casa, mas essa casa tem que ser assim, assado, dessa maneira, e há uma campanha imensa para que você venha cada vez mais prosperar, e de repente o indivíduo vai chegar ao ponto de, veja bem, você não trouxe nada, não vai levar nada, mas está numa briga tremenda pelo que tem. Eu li uma frase essa semana sobre isso. Chegamos sem nada, partiremos sem nada, mas vivemos brigando pelo que agora temos. E da perspectiva bíblica, o excesso de trabalho motivado pela ganância e acúmulo de riquezas é visto como um desvio espiritual perigoso. Afeta a vida do cristão ao colocar, e é muito fácil fazer isso, o materialismo acima de Deus. E vai sufocar o tempo para a comunhão, para a família e gerar idolatria disfarçada. Isso é a realidade no que nós vivemos hoje, porque o mercado de trabalho está buscando pessoas que tenham essa natureza, esse ímpeto. Eles chamam até assim, tem uma disponibilidade de tempo. E dentro da empresa está lá os requisitos para trabalhar em tal área, assim, aí você percebe que está lá assim, disponibilidade de tempo. De repente é sábado, domingo. E aí vem agora, estão com essa campanha agora de fazer 5x2, porque é 6x1. Mas a intenção deles não é
meramente o benefício, é uma outra intenção, e às vezes nem irão conseguir atingir esse objetivo, que por trás dele tem uma outra intenção, não é a intenção que eles estão demonstrando. Mas o fato é que o homem e mulher de Deus, nós temos que ter em mente essa tão nobre recomendação do apóstolo Paulo, porque assim como a preguiça e a procrastinação é inimiga do trabalho, a ganância e a exploração também são inimigas do trabalho. A preguiça e a procrastinação é o indivíduo que não quer trabalhar, não quer fazer nada e vai ficar na pobreza. E Paulo falou que quem não quiser trabalhar não deve comer também. Mas o outro é aquele que vai para o excesso. Esse é trabalhador, mas está trabalhando visando ganância e acúmulo de bens materiais. Vou pregar agora em agosto sobre Salomão como pai, lá em Provérbios capítulo 4. O maior legado, a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho. Não se limita, e a maior herança nem sequer é em bens materiais. É algo que está muito acima de bens materiais, que o pai deve deixar como legado, como herança para o seu filho. E Davi, nos seus ensinamentos com Salomão, o fez perceber a importância disso, que o maior legado, você vai ler Provérbios capítulo 4, você vê a insistência de Salomão ao escrever Provérbios 4. Filho meu, ouve as minhas palavras, atenta. Ele vai falar daquilo que o filho deveria adquirir, de tão importante. Usa todos os recursos, tudo aquilo que é possível para você adquirir isso. E você nota que a única pessoa na Bíblia que Deus disse, pede o que queres, te darei, foi Salomão. Poderia ter pedido riquezas? Poderia, mas não pediu. Mas ganhou riquezas. Foi alguém muito próspero. E Deus é quem nos abençoa. A riqueza, a prosperidade verdadeira é uma bênção de Deus, ela vem de Deus. Abraão foi um fazendeiro rico? Foi. Próspero? Foi. Não só ele, mas o sobrinho dele. Mas entendamos, o coração de Abraão não ficou escravo, preso a bens materiais. A satisfação, o envolvimento de Abraão estava no seu compromisso, no seu relacionamento com o Senhor. Esse dia eu estava fazendo o nosso programa Comunicações da Palavra, eu encontrei o meu assobio, aquele do sorveteiro. Você ouviu, né? Mas quando eu toquei, que ele subiu, eu falei, mas isso aqui vai ficar aqui? Deve ficar para um dos netos. Até pensei no Cristiano, viu, Rafael? Até pensei no Cristiano. Falei, é a hora que ele nasceu, eu perco o meu assobio, né? Eu coloquei ali, eu tenho um cuidado com aquilo, é uma relíquia, né? Eu guardo aquilo ali. E quando criança a gente ouvia o sorveteiro tocando aquele apito, aquele assobio. Só pensou exatamente o que eu estava pensando, né? Quando não tinha dinheiro, lá vai uma garrafa de refrigerante. Você trocava por um sorvete. Aquele carrinho. Quando você é criança, como que é tudo interessante, né? E a simplicidade te encanta, não é? Como um sorveteiro passando. Mãe, sorvete. Tinha muitas garrafas em casa e às vezes aí umas garrafas para que o filho ou os filhos tomassem sorvete. Essa questão materialista que vai afetar o cristão disfarçada, idolatria disfarçada, as principais consequências espirituais. Vamos considerar as principais consequências agora espirituais.
vai envolver idolatria e amor ao dinheiro. Você começou a valorizar bens materiais, é igual esse menino aqui, né? O amor, tal, mas não pode pôr o coração lá. Tem que pôr no Senhor. Bens materiais, segundo e terceiro plano. A ganância transforma o dinheiro para o indivíduo, para o cristão, se ele não ficar atento no seu Deus. O Deus daquela pessoa é ganhar dinheiro. E observa, a pessoa começa juntando, tá com 500, ele foi para mim e fala, nossa, não vejo a hora de chegar a 1.500, 2.000, 3.000, e fica ali juntando. Tem gente que, quando fala, né, do que tem, né, chega até a fazer assim com a mão. Nossa, agora eu estou juntando, né? Já viu alguém falar, estou juntando assim? Estou juntando. A minha professora de matemática falava assim, gente, o ser humano tem dificuldade com conta de dividir, com conta de subtrair, mas adicionar e multiplicar, o pessoal não erra muito fácil, né? Ela falou, ó, dividir e subtrair, o ser humano tem mais dificuldade, mas quando é multiplicar e adicionar, é assim. Crianças já descobrem que aquele papelzinho chamado dinheiro tem poder aquisitivo, de aquisição. Já é uma moeda de troca. Você dá o dinheiro. Quem é que não tinha aquela compreensão dos 50 centavos de R$1 que você comprava o doce? Você pedia para mãe, dá um dinheiro para comprar um doce. A mãe dá, dá para comprar um doce, dá para comprar 2. E a Bíblia então adverte em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Amar o dinheiro. Aliás, dinheiro na Bíblia só perde para a palavra amor. Só perde para a palavra amor. Na verdade, o nosso sustento não está naquilo que nós ganhamos em reais, em dinheiro. Tem gente que diz assim, nossa, peguei meu pagamento, não dá para nada. Mas deixa diante do altar do Senhor. Vem. O teu pouquinho se torna em muita coisa. Tem gente que tem até o costume de deixar sempre um. Anteriormente nós fazíamos muito isso, não? Agora nem tanto agora, né? As pessoas até deixavam um pouquinho de dinheiro, porque ia tirando devagarzinho, e aí de repente ia chegando mais, e vai, entra e sai, sai e entra, e de repente a pessoa ainda estava com dinheiro. O pouquinho que nós temos colocado diante do Senhor, então você recebe o seu pagamento, e você fala assim, então, 10% eu vou honrar o Senhor. É o dízimo. E você cumpre o seu compromisso com Deus. Todas as pessoas que contribuem na obra do Senhor, a contribuição deve ser com alegria. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 1 Coríntios nos ensina sobre isso. Estou colocando o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas não serão acrescentadas. Deus conhece as nossas necessidades. Aliás, a nossa dependência tem que estar nele. Não é o dinheiro que vai possibilitar você adquirir e ter as coisas. É a bênção de Deus que vai usar dinheiro ou não. Porque tem coisas que nós adquirimos que a gente nem sequer usa 1 centavo em relação ao que adquirimos. Quando a pessoa tem o seu amor ao dinheiro, o foco passa a ser a autossuficiência em vez da dependência de Deus. Quando ela acredita que o que ela ganha, que o que ela tem, pode lhe possibilitar fazer isso ou aquilo, ela então está dizendo assim,
eu tenho agora uma autossuficiência, em vez da dependência de Deus. A missionária, tanto a missionária Mary quanto a Celinha têm falado aqui, elas não têm um ordenado, um salário fixo, como nenhum missionário tem. Recebem ofertas. E esta igreja aqui, desde que começamos a ofertar-lhes todo mês, de lá para cá, quando começamos até hoje, Deus nos abençoou para que honrássemos o nosso compromisso. E outras contribuições também que estivemos envolvidos fazendo. Quem é que está dando o recurso e a condição para que contribuamos e assim procedamos? É Deus. É Deus. Mas o indivíduo, que ele se torna escravo do vil metal, do dinheiro, ele ama, ele faz daquilo a sua suficiência. Ele vê aquilo como, agora ele é autossuficiente. Aí eu tenho dinheiro, eu posso comprar o que eu quero, eu tenho um bom ordenado, eu ganho bem, eu posso pagar o melhor plano de saúde, ou então a consulta particular, surge um problema, não, eu tenho dinheiro. E de repente ele vai descobrir que todo o dinheiro que ele tem não é suficiente. Não vai ser possível ele comprar, porque tem algumas coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro pode comprar a melhor cama, e ainda assim, você deitar e não dormir. O dinheiro pode comprar os remédios mais caros, mas não pode comprar a saúde. Aquela mulher que padecia por 12 anos de um fluxo de sangue. Veja bem, 12 anos convivendo com a situação de cura impossível. Mas o dia que ela encontrou com Jesus, ela nem sequer teve a oportunidade de ter um momento para conversar com Jesus. Ela entendeu que era tão somente para ela a condição de tocar na orla do seu manto, que algo viria em seu benefício, resolveria o problema que por 12 anos ela padecia. E ela teve cura instantânea. O exercício da sua fé, da sua dependência no Senhor. Se você é dependente do Senhor, é o Deus que tudo pode. É o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Fecha que ninguém pode abrir. É o Deus que cuida da nossa saúde, que entende todo o procedimento do nosso ser, o nosso DNA, o nosso organismo, todas as células, que pode manter em bom funcionamento. Eu gosto daquele versículo que Davi fala assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Vamos ler lá esse versículo, é precioso para mim. Salmo 40, versículo 17. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Eu sou pobre e necessitado. Jó experimentou os dois extremos, a riqueza e a pobreza, perdendo, os bens que ele perdeu. Mas ele entendia
que ele chegou sem nada, e sem nada ele iria partir, que Deus havia dado e Deus havia tomado. Bendito seja o nome do Senhor. Então a nossa dependência, eu dependo de Deus. 41 quanto? 40, 17. Salmo 40, versículo 17. As palavras do salmista. Salmo 40, versículo 17. Eu tenho visto entre o povo de Deus pessoas dizendo assim: eu estou nesse serviço porque aquele outro, que até era uma boa possibilidade, vai me impedir de servir Deus. Então, se um trabalho vai te impedir de servir Deus, entenda, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então tem algo errado aí. Não é de Deus. Não é a intenção de Deus que você esteja num trabalho que vai roubar-lhe o tempo do tempo dele. O tempo dele é dele. Ou qualquer atividade. Tempo de Deus é tempo de Deus. É para ser dedicado a Ele. Mas eu estou numa situação de exaustão. Tem que confiar. Tem que seguir os princípios da palavra dele. E uma coisa que você vai perceber lendo a Bíblia, o quanto que Deus é exigente. Ontem eu estava varrendo a calçada aqui pensando assim, isso aqui tem que ficar bem limpinho, isso aqui tem que ficar bem organizado, porque Deus é exigente. Deus é criterioso. Principalmente quando nós lemos do Velho Testamento, aquilo que deveria ser feito para Deus, os materiais, a forma. Sempre para o Senhor, você e eu devemos empregar o melhor na condição que nós temos. Amém? Na condição que nós temos. Sabe, está me entendendo? Eu venho para a reunião, a melhor roupa que eu tenho. Para a glória e honra do Senhor. Vou fazer algo empreendendo, o melhor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, fazei tudo para a glória de Deus. É claro que o tabernáculo, quando ele foi preparado para a sua edificação, ele era um símbolo que envolveria o sacrifício de Cristo. Então imagina o cordeiro que era oferecido, era o melhor. Os ministrantes não podiam ter defeito, porque era uma simbologia, um símbolo do verdadeiro sacrifício que seria feito por Cristo. Perfeito. Não havia exigências com os celebrantes, com tudo aquilo que deveria proceder, que Deus mostrou na sua palavra, que deveria estar em cumprimento. E Deus de ordem, organizando, coisas organizadas. Nós, o povo de Deus, aprendemos a lidar com ordem, com disciplina. Na vida material, nós aprendemos da palavra como devemos lidar com disciplina, com princípios da palavra de Deus que nos orientam. A palavra é para nós. É para nós. Bens materiais não pertencem a nós. Eu falei aqui já algumas vezes o texto do Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pertence ao Senhor. Veja bem, nós estamos usando cadeiras e Deus deu essas cadeiras para nós. Mas não usamos um valor monetário. Não precisou Deus, eu vou dar para vocês. Eu vou usar alguém para dar. Nós estamos pensando em adquirir o terreno, construir. Não devemos ficar preocupados, solícitos, e tal. Puxa vida, estamos atrapalhando o lar do pastor. Não.
Deus tem um plano, um propósito. A melhor, a mais impressionante colocação que eu vejo na Bíblia é alguém dizendo assim: eu sou cuidado por Deus. Tu tem consciência que Ele cuida de você. A Bíblia diz que o Senhor é quem vai nos guardar, lá no Salmo 121, não é de algumas situações de males ou de mal, é de todo mal. Amém? Todo mal. Ser dependente de Deus é o caminho certo, é o caminho da bênção. Então, a primeira das consequências espirituais envolve idolatria e amor ao dinheiro, que leva o indivíduo a se achar autossuficiente. É aquele indivíduo que chega assim nos lugares e fala assim: escuta, você sabe com quem você está falando? E aí a atendente vira para mim e mundo fala assim: fulano, gente, olha, esse camarada aqui não sabe quem ele é. Dizem que quem tem dinheiro parece ter um rei na barriga, não é? Falavam isso, né? Mas tem pessoas que elas se consideram autossuficientes. Aí eu sou melhor que aquele ali, ó. Olha o carro que eu ando. Olha a casa que eu moro. Olha a empresa que eu tenho. Eu sou importante. É igualzinho o fazendeiro lá, né? Louco. Olha, eu costumo pensar assim: ser pobre aqui, tudo bem, mas a eternidade é ter deixado de investir aqui no mais importante investimento que o ser humano tem pela frente aqui agora. Não é assim que nós somos ensinados em Mateus? A juntar tesouros no céu, onde a traça é ferrugem, não consome, onde os ladrões dominam e roubam. Porque onde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Investimento para a eternidade. O lar celestial, a Nova Jerusalém. O dia que nós estudarmos sobre a Nova Jerusalém, a última vez que eu fiz o estudo, eu precisei sentar com um engenheiro para entender as medidas que é colocado na Bíblia sobre a Nova Jerusalém. Deus é o Deus do ouro e da prata. O Deus de maravilhas, de bênçãos, que tem suprido as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Exercite a tua fé investindo a última gotinha possível de ânimo, de motivação, mas continue crendo no agir de Deus. Deus do impossível. Eu falei hoje para o Felipe, você pai, ele mora pertinho do hospital. Eu falei: Felipe, vai naquele, sai da tua casa a pé, pode ser a pé, de bicicleta, o que você quiser. Chega bem de frente para aquele hospital lá e fala: Deus, eu sei que o Senhor tem poder para abrir portas para que eu trabalhe aqui. O pastor João disse que eu vou trabalhar aqui, estou aguardando. Conversa com Deus. Clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Jeremias 33:3. Nós temos um Deus que nós podemos clamar, porque a nossa dependência está nele. Não está nos recursos materiais, em dinheiro, em influência, em pessoas que fará isso ou aquilo por você. Quem abre portas é Deus. Quem providencia é Deus. Não é a primeira vez que você fica desempregado, não é? Do tempo que está com a gente aqui, você também, viu? Você pega essa motoca sua e para onde você quiser. Você acha, você pensa que você vai trabalhar e começa a orar. Compra um meio quilo de milho. Aquele milho que dá para galinha, pode comprar meio quilo. Você põe assim um pouquinho no chão. Fala: Deus, estou no milho. De joelho no milho.
Eu estou brincando, né? Mas ora, busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Provai e vede que o Senhor é bem-aventurado aquele que nele confia. Eu já falei para vocês aqui, chame Deus para estar com vocês, onde vocês estão, onde vocês trabalham. Tenha intimidade com Deus. Deus não é para ser um amigo distante. Eu tenho muitos amigos distantes, que vão ficando cada vez mais distantes. Até um ponto que você perde totalmente o contato. Já viu? Pessoa que sai perdendo o contato. De repente eu percebo que alguns dentro do povo de Deus, Deus vai ficando distante. Que aí quando você tem que falar com ele, puxa vida, faz tanto tempo que eu não converso com Deus. Você fica até meio... Sabe quando você encontra uma pessoa que você está tão distante dela, que quando você chega, você nem sabe o que você fala com a pessoa. Começa assim, aí, tá. Mas aquela pessoa que você está com contato constante, você sabe até o que ela fez ontem. Não é assim? Você tem até uma noção, olha, tem tanto contato com tal pessoa, que ontem ela tinha uma viagem para fazer, você chega, e aí, você viajou? E aí, deu certo? Porque você está próximo, tem intimidade, tem convívio, tem contato. Eu costumo dizer para o Senhor em oração, eu falo, Deus, a mensagem de hoje à noite não está nesse papel não, hein? Aqui nós temos apenas algumas considerações. Eu estava ouvindo da semana passada, hoje à tarde. Depois de uma semana eu gosto de ouvir, porque Deus tem que falar conosco. Deus tem que nos despertar, amém? Segundo ponto aqui das principais consequências espirituais, eu vou fazer a semana que vem. É o que acontece com as riquezas em relação à palavra, eu vou falar semana que vem. Sufocam a palavra. O excesso de trabalho vai sufocar. O excesso de trabalho em busca de riquezas. A semente caiu entre espinhos. Já ouviu a parábola do semeador? Aqui é a semente que cai entre espinhos. E os espinhos crescem a ponto de sufocar a palavra. As preocupações do mundo, as riquezas, vão sufocar a palavra. Que coisa, hein? Que situação. Coloquemos-nos em pé nesse momento. O interessante é que eu prego, depois enviamos o vídeo para o YouTube, e depois eles vão fazer toda a análise do vídeo e vão fazer um resumo. E vão colocar os problemas e a solução. É interessante isso. E para nós, é Deus falando conosco, amados. Não é pessoas sem Cristo, pessoas lá do mundo. O ímpio, ele nem conhece no que ele tropeça. Mas temos que entender que a vereda dos justos, em Provérbios 4:18, é como a luz da aurora. É um pouquinho de luz no começo, depois aquela luz intensa do meio-dia. Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Começa com a pequena luminosidade, mas vai aumentando. Assim é a vereda dos justos. Mas a vereda dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquele que tropeça. Mas a vereda dos justos é de alguém que tem uma vida onde há de Deus a sabedoria. Amém? Então a palavra é para nós. Estabeleça na sua vida a sua dependência para o recurso que você precisa, primariamente não está no trabalho, mas está em Deus. O trabalho é secundário. Nós precisamos entender que trabalhar demais é uma exaustão desnecessária. Tem gente que sai de um, vai para o outro, tem 3, 4 serviços, não tem tempo para estar na presença de Deus.
Do povo de Deus eu estou mencionando. Crentes em Cristo Jesus. Que o trabalho está sugando, impedindo. Tem que orar e buscar em Deus um aporte de trabalho que conceda a você sábado e domingo, 2 dias para você estar descansando e se ocupando nas coisas de Deus. Alguns o trabalho está impedindo, atrapalhando o seu relacionamento com Deus. O que deveria ser uma bênção e propósito, está se tornando um obstáculo. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, Senhor Altíssimo, damos graças pelo nosso campo de trabalho, a Deus, pela ocupação que cada um tem aqui, ganhando honestamente o pão de cada dia. Intervenha, Senhor, nos dando uma clara percepção e compreensão que a nossa dependência vem do Senhor. Riquezas, acúmulos de bens materiais, levando homens e mulheres de Cristo Jesus a terem uma autossuficiência, acreditando que o dinheiro que ganham e que têm resolverá todos os seus problemas. Estão equivocados. A nossa dependência, Deus, tem que estar no Senhor. O Deus que cuida de nós. Davi entendia muito bem isso quando disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor com cada um aqui. E as nossas contribuições na obra do Senhor é um privilégio, é uma bênção, canalizarmos aquilo que é do Senhor, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nos abençoe, Deus. Dai e ser-vos-á dado, diz a palavra do Senhor. Mas a mais bem-aventurada coisa, destaca a palavra, é dar do que receber. E oramos, Deus, que toda a nossa inquietação, preocupação, venhamos lançar diante do Senhor, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Recebemos o melhor cuidado do Senhor. Oramos também, ó Deus, nessa noite, lembrando os irmãos que estão sem emprego, que venham alcançar a misericórdia do Senhor, abrindo-lhes porta de trabalho. O irmão Felipe, Deus, prepara aquele hospital, quem é o responsável para enxergar o currículo dele. E na medida que o Senhor assim aprover, que o Felipe seja chamado, Deus. Eu oro que o Felipe tenha um despertamento espiritual do Senhor. E que ele venha exercitar a sua fé, crendo no Deus do impossível, para abrir-lhe uma porta, se for da vontade do Senhor, no hospital, porque é pertinho da casa dele. Não sei se é do propósito do Senhor, mas estamos orando, crendo no teu agir, Deus. O Ernesto também, Deus, oramos, que ele venha ter uma harmonização com o teu propósito na vida e de uma vez por todas, entregar-se completamente ao Senhor. Pai de todo poder e autoridade, irmã Inês em Ribeirão Preto, eu oro pela cirurgia da visão que ela aguarda, Deus. Paulo Napolitano, Deus, pelo pulmão dele e o coração para Jesus. Senhor Regis, Dona Cida, Deus, dá-lhes o fortalecimento que necessitam. A Dona Michele, Deus, o seu esposo Rogério e os filhos, eu oro perante o altar do Senhor, que essa família venha conosco se reunir e servir ao Senhor, sejam alcançados para Cristo Jesus. Por tudo dou graças e oro nesse momento no nome de Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe a todos.